Você já pensou se os livros de suspense fossem um bolo? Qual seria a receita para esse suspense? Eu vou contar para vocês hoje um segredo. A receita aí, anota aí. Um pacato vilarejo onde há 15 anos não acontece um homicídio e onde as pessoas discutem a vida alheia tomando chá. Clássico. Quando um sangrento crime acontece em plena casa do pastor, o alvoroço é grande. O arrogante inspetor Slack é escalado para investigar o caso. O mistério também intriga uma discreta moradora que gosta de jardinagem e observa pássaros com seu binóculo, mas cujo principal hobby é o estudo do comportamento humano. Sim, vamos falar hoje sobre Assassinato da Casa do Pastor, da Agatha Christie. Bom, gente, eu já cansei de falar aqui no canal que a Agatha Christie é a minha autora favorita. E aí eu tive a oportunidade de ler o primeiro livro que ela introduziu a Miss Marple nos casos detetivescos. Bom, nessa história aqui, então, a gente vai conhecer o vilarejo de St. Mary Mead, né? Um vilarejo pequeno lá na Inglaterra, é super ambientado, as pessoas se conhecem, né? Tem aquele ar mais bucólico, né? Dos livros da Agatha Christie. E aí, em plena luz do dia, uma pessoa ali, que é conhecida do pastor local, ele é assassinado na casa do pastor. Só que uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro, diferente dos outros livros da Agatha Christie, é que logo nas primeiras páginas, uma pessoa aparece e diz que foi ela que cometeu o crime. E aí todo mundo fala, não, peraí, como assim você cometeu o crime? E ela prova, mostra que ela estava perto, os motivos que ela tinha, que enfim cometeu o crime. Só que aí o inspetor começa a avaliar e verifica que algumas informações que essa pessoa contou, na verdade não estão batendo, né? Ela não sabia da existência de uma arma, ela não sabia muito bem como que ela chegou até ali, ela contou coisas que não faziam sentido com a cena do crime. E não se passaram nem muito tempo, acho que foi um dia ou 24 horas, ou 23 horas, não me lembro direito, foi um tempo bem curto mesmo. Uma outra pessoa apareceu e disse que a outra estava mentindo, que na verdade ela era o assassino. Enfim, gente, muitas pessoas aqui nesse livro começam a dizer que elas são os assassinos e assumir uma culpa. E isso tudo, é claro, que acaba intrigando a nossa querida velhinha, a Miss Marple, tá? A Miss Marple, ela olha e diz que essas pessoas que se disseram assassinos, na verdade não são, mas que ela suspeita de 7 pessoas. E quando o inspetor ele pergunta pra ela, e o pastor também questiona, né, quais seriam essas 7 pessoas e por que ela suspeita delas, é claro que ela não dá nomes, ela diz que ela precisa avaliar as pistas antes de acusar falsamente alguém. E, gente, como é o primeiro caso da Miss Marple, ela não tem aquela fama que ela já tem nos outros livros de ser mais detetivesca, né? Ela tá ali e o pessoal, principalmente o pastor, acha que ela tá meio doida, ou que ela só é enxerida, como diz o próprio inspetor Slack, fala que ela não sabe de nada, que ela não tem o que fazer, que fica cuidando da vida de todo mundo, mas que de crime mesmo, é claro que ela não entende. E aí, gente, muitas coisas vão acontecendo aqui, vocês sabem que como é um livro da Agatha Christie, infelizmente eu não posso falar muitas coisas pra vocês, pra não correr o risco de estragar essa experiência e entregar algum detalhe fundamental aqui. Mas assim, é uma história muito interessante, muito leve, e eu gostei da forma como ela introduziu a Miss Marple nesses casos de crime. Eu não sabia, tá, que esse é o primeiro livro que a Miss Marple aparece. Eu acabei descobrindo ao longo da leitura e depois eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse livro, mas eu gostei muito da ambientação. Eu acho que uma das coisas mais legais que a Agatha Christie faz é essa ambientação bucólica, né? Ela pega um cenário comum, pessoas comuns e de repente transforma eles em grandes assassinos e grandes tragédias acontecendo. Eu acho que essa característica da Agatha Christie é uma característica que me encanta tanto assim nos livros da autora. E ver a Miss Marple, gente, eu acho a Miss Marple comparando com o Poirot, tá? Eu acho a Miss Marple, ela é uma personagem muito engraçada, porque pelo fato dela já ser mais idosa, as pessoas não levam ela muito a sério, né? Sempre acham que ela tá bisbilhotando alguma coisa, ou que ela tá meio doida, né? Que na verdade ela não sabe de nada de crime, que tá tudo inventando e tudo mais. Mas é claro que assim como os outros livros da Miss Marple, nos últimos minutos ali ela aparece com uma solução mágica, dizendo: olha, aconteceu isso, porque deixou esse rastro, aquele rastro que você investigou, mas não entendeu direito. E no fim ela acaba apontando aí o verdadeiro culpado por esse crime e o verdadeiro motivo. Muito interessante também que nesse livro aqui, realmente muitas pessoas podem ser suspeitas, porque o cara que morre, ele é um cara insuportável nesse livro, tá?
assim como na maioria da Agatha Christie, ela consegue criar umas pessoas insuportáveis. E aqui a vítima, no caso, a gente nem sente, sabe? Você nem fica triste que a pessoa morreu, porque ele é insuportável, esse cara. Então, assim, várias pessoas aqui no livro realmente tiveram oportunidade e motivo pra matar esse cara, mas no fim de tudo, depois de várias confissões, assim, aleatórias de todo mundo querendo assumir a culpa por esse crime, isso é uma coisa que eu nunca vi nos outros livros da Agatha Christie, talvez eu lendo alguns outros ainda que eu não tenha lido, talvez esse plot apareça, mas até o momento eu nunca li um livro da Agatha Christie onde várias pessoas se prontificam e dizem ser o assassino do crime e tudo mais, né? Mas aqui isso acontece com bastante frequência e a gente fica até meio assim, será que é essa pessoa mesmo? Será que esse negócio de assumir o crime e depois dar um jeitinho de escapar? Ou será que ele realmente é inocente? Enfim, gente, vocês vão tirar as próprias conclusões aqui, mas foi um dos livros que eu também não acertei o assassino, tá? Eu suspeitei muito de uma outra pessoa aqui ao longo da leitura, mas depois eu descobri que era outra e fazia sentido porque eu deixei passar algumas pistas. Então, gente, se você já leu esse livro aqui, me conta nos comentários se você acertou o assassino, se você sabia quem a Miss Marple estava acusando, porque eu errei o assassino, tá? Mas eu amei a experiência, muito, muito, muito bom. E muito interessante a forma como essa personagem tão querida foi introduzida aí no mundo da Agatha Christie. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, que tenham gostado também de conhecer mais um livro da autora, da minha autora favorita. E apenas um lembrete, né? Eu também sou escritora de suspense. Comecei aí a me interessar por esse gênero, principalmente por causa da Agatha Christie. Então, acho que eu gosto tanto, assim, dessa autora porque ela tem uma grande parcela na minha formação também como escritora. Então, é uma autora, assim, que eu admiro muito de verdade. E vou ler tudo que ela escreveu, tá, gente? Até não ter mais os livros da Agatha Christie, eu começar a repetir os livros que eu já li, porque é uma obra riquíssima, são mais de 80 livros publicados, eu ainda não li todos, mas eu quero ler o maior número de livros da Agatha Christie que eu conseguir. Mas é isso, tá, gente? Então, como eu tava dizendo, também sou autora, tenho 3 livros publicados, o 4º livro sai em agosto desse ano, que é Leia-me, também pela Editora Flávio. Vou estar na Bienal do Livro, de setembro, de 4 a 13, vou estar por lá. Depois eu passo as datas certinhas para vocês no meu Instagram. E quem quiser conhecer o meu livro também, o Leia-me, meu novo suspense, então pode comprar na pré-venda em agosto ou depois me encontrar lá na Bienal, que eu vou querer muito conhecer vocês. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.